Olá, seja bem-vindo ao Eulotalk, Reflexões e Sabedoria, o podcast que explora o autoconhecimento através da eulosofia. Se você busca respostas sobre o homem, a vida e o universo, aqui pode ser um caminho. Hoje nós vamos explorar um pouco sobre a eulosofia. E para explicar para a gente, ajudar a gente a entender o que é essa ciência do autoconhecimento, eu convido a doutora Paula Andrea, que ela é psicóloga, especialista em neurociência, gestora da eulosofia e trabalha aqui com a gente há mais de 35 anos no Instituto Oikon e na Fundação Eufratem. Seja bem-vinda. Obrigada, Natália. Bom, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. A eulosofia, eu acho que hoje eu posso dizer que corre no meu sangue, no meu coração. A gente dediquei a vida toda para entendê-la, praticá-la, vivenciá-la. Então, poder compartilhar isso com vocês é muito bom, né? Então, e ainda o sentido da eulosofia na minha vida é trabalhar com ela voluntariamente. Isso me deu um significado muito grande. E aí, quem sabe um dia a gente conversa sobre o trabalho voluntário também. Aqui não dá para falar tudo, né? Mas obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Também convidamos a Fernanda Bozola, farmacêutica e bioquímica, voluntária há 25 anos, no Instituto Oikon e também na Fundação Eufratem, praticante da eulosofia. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Natália. Obrigada pelo convite. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a eulosofia e sobre a importância dela na nossa jornada do autoconhecimento. Ótimo. Bom, hoje o nosso episódio ele é um pouco mais filosófico. A gente vem pedindo às pessoas, a gente sente que as pessoas estão pedindo para entender um pouco melhor o que é a eulosofia, então a gente vai tentar explorar aqui. Não dá para falar tudo num episódio só. Se tiverem interesse, a gente vai explorando cada vez mais, porque nós vamos falar hoje das 6 perguntas essenciais da vida, que é um pouco do que a eulosofia tenta explicar para a gente de uma maneira lógica e para nós aqui faz muito sentido. Nós vamos, então, entender que a eulosofia, ela trabalha de onde viemos, o que somos, onde estamos, como estamos, para que estamos aqui e para onde vamos. Então, é uma profundidade aqui de conhecimento e de sentido para a gente trabalhar. E eu começo justamente com essa pergunta, doutora Paula Andrea. É da natureza humana compreender o sentido da vida? Poxa, Natália, essa pergunta me faz trazer uma outra questão. Eu vou começar respondendo com uma outra pergunta. Qual o sentido da vida? Quando a gente começa a trabalhar com as pessoas, trabalhar o comportamento humano e conversar com elas, a gente começa a perceber que cada pessoa tem o seu sentido da vida. É muito interessante. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui para deixar isso mais claro para todos nós. Se a gente pega hoje, vamos ouvir uma rádio. Quantas rádios tem? Centenas? Milhares? Nem sei dizer, né? Então, se a gente pegar lá AM, FM, vamos pegar o YouTube, os canais do YouTube, são milhares de informações, conhecimentos, músicas, artes, tudo que a gente pode imaginar da natureza humana. E cada pessoa se sintoniza com um assunto. Então, se a gente vai entender, pegando aí o exemplo da rádio, né, que cada uma está numa faixa, porque a gente sintoniza a rádio pela faixa. Hoje o digital mudou, né? A internet mudou essa relação. Mas, de qualquer forma, a gente sintoniza num canal. Quando a gente sintoniza com esse canal é porque a gente tem uma afinidade. Aquilo vai atender os nossos anseios, vai atender as nossas dúvidas, as nossas buscas, os nossos gostos. E cada ser humano tem a sua faixa. Acontece que dentro dessa faixa, se nós três, estivermos ouvindo uma rádio juntas, a mesma música vai trazer a mesma experiência? Não vai trazer a mesma experiência, porque a mesma música tem um significado para cada um de nós. Como que a gente vai definir o sentido da vida? Pegando essa questão da música, a mesma música em dias diferentes para nós também tem significado e sentidos diferentes. Se para a gente muda, quem dera para nós três aqui, né? Pois é, muito bem colocado. Então, quando a gente começa a refletir a profundidade do sentido da vida para cada um tem o seu sentido da vida. E tem pessoas que passam a vida inteira sem se perguntar qual é o sentido da vida. E elas vivem. E fazem acontecer, cumprem o seu papel, cada uma do seu jeito. Então, a gente não pode fechar essa pergunta. Agora, existem algumas pessoas que estão numa faixa que elas sentem uma incomodação. Aí sim vem a pergunta, qual o sentido da vida?
Essa incomodação é que faz com que a pessoa se movimente e saia da realidade que ela está vivendo. É o meu caso. Aos 18 anos eu entrei no estado de incomodação profunda. E eu comecei a rever a minha base filosófica, religiosa, que dava sustentação e dava o sentido da minha vida. Não estava sendo suficiente. Então eu saí buscando respostas. Aí nós podemos falar que é o momento que a pessoa chegou num ponto Y, que ela quer encontrar alguma coisa. E, no meu caso, eu me encontrei realmente na eulosofia. Aos 20 anos, quer dizer, rapidamente, muito jovem, eu já encontrei respostas que ampliaram. É interessante porque a eulosofia, ela não contradisse aquilo que eu já entendia da vida, mas ela ampliou muito e me trouxe muito mais conhecimentos, muito mais ferramentas, e isso me deu uma riqueza, né, na minha vida. Então, nesse sentido, sim. Em alguns momentos a gente cada um precisa buscar o sentido da vida, mas, repito, para cada um é num momento e tem pessoas que nem vão ter esse momento, de acordo com a faixa, com a história que ela está carregando, com o que ela construiu, com as necessidades que ela tem e com o que ela veio fazer aqui. Então, essas variáveis a gente tem que considerar. É uma pergunta bem filosófica. Paula, você está falando tudo isso e você está me fazendo refletir sobre a minha história a partir do momento que eu também tive contato com a eulosofia. Porque eu também, quando eu entrei em contato com a eulosofia, também percebi que eu buscava o sentido da vida, mas eu também não encontrava resposta. E aí, a partir do aprendizado tão profundo que a eulosofia me trouxe, eu conseguia olhar para dentro e começar a analisar todo o meu conteúdo, as minhas emoções, as minhas necessidades biológicas, as minhas necessidades afetivas. E aí, a partir daí, eu pude fazer esse mergulho que você está falando e analisar o que eu tinha. E que todo esse complexo que eu trazia, ele mal administrado, desorganizado, desconhecido, era o que estava me tirando do meu eixo interno, me trazendo problemas de saúde. E aí eu refleti agora que a filosofia, que conhecimento profundo é esse? De onde ele vem? A filosofia, ela propõe 3 pilares para trazer todo esse volume de aprendizado, que é a filosofia, a pedagogia e a psicologia. E aí eu acho que você pode ajudar a gente a entender um pouco mais isso, porque realmente isso que faz você ir, com esse conteúdo que a filosofia apresenta, você buscar dentro de você e fazendo essas conexões. É bem interessante, Fernanda. É assim mesmo, porque por que esses 3 ramos, né? Que é o que você está perguntando, assim, a filosofia, a psicologia e a pedagogia. A filosofia se propõe a estudar a ciência do autoconhecimento e se propõe a estudar o comportamento humano. Nós somos a matéria-prima de estudo. Acontece que sem a filosofia, como que nós vamos nos entender? Porque a filosofia, ela vem trazer para nós toda a base de formação do nosso pensar, do nosso refletir, da nossa visão de vida, e visão do homem e visão do universo. Quando a gente não tem como eu me entender se eu não tiver uma visão de quem eu sou. Aí vem as 6 perguntas: de onde vim, para onde vou? E isso é absolutamente filosófico. Então, na área da filosofia, a filosofia ela vem trazendo essas respostas de forma natural para que a gente possa refletir. E uma coisa muito importante que ela trabalha é a diferença do pensar e do refletir. Já é um primeiro questionamento que ela traz para nós que muda a nossa visão e o nosso comportamento. Porque o comportamento eu vou mudando através das mudanças dos pensamentos. Tudo isso é uma reflexão filosófica. Bom, mas não adianta eu ter uma visão de vida, uma filosofia, se eu não me entender. Aí vem, dentro da visão que eu tenho de homem, como eu estou. Quem sou eu? Aí entra a psicologia. Que é todo esse conhecimento sobre a mente humana, sobre o ser humano, sobre a nossa espiritualidade, como que nós estamos trabalhando as nossas dimensões. Tudo isso é psicológico. Por quê? Porque conforme eu trabalho a minha mente, é que eu vou entendendo a minha psique, entendendo o meu comportamento, né? Aí tem uma ferramenta, eu já estou dando diquinhas aqui, tá? A prática, já estou tentando juntar o conhecimento com a prática, que a gente já falou nos podcasts, que é o mirar-se. Então, quando eu miro, que é eu começar a olhar de mim, para a minha mente, de dentro para dentro, eu vou tomando, como você falou,
consciência, conhecimento dos meus comportamentos. Isso é puramente psicológico. Né? Então eu começo a trabalhar, mas para eu trabalhar eu tenho que ter o conhecimento. Entender os condicionamentos, entender como eu construo a minha história. Então, a psicologia ela vem dar essas respostas. Só que só conhecimento não basta. Uma das premissas da eulosofia é que a sabedoria é a soma do conhecimento com a virtude, do conhecimento com a prática. Aí entra a pedagogia. Olha que interessante. Porque a pedagogia é que me dá o norte para eu praticar tudo isso que eu estou aprendendo. A máxima que a eulosofia traz é educar-se educando com autoconhecimento. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que eu dificilmente conto isso, eu vou contar em público. Né? Olha o risco. Eu sou psicóloga de formação profissional. Né? E o psicólogo, alguns psicólogos, eu me considero, eu estou nessa faixa, eu estava, hoje não mais, que eu falava, não, pedagogia para os pedagogos. E quando eu entrei na eulosofia, que a gente estava sempre aprendendo, o Paulo falou, não, a gente tem que ter a pedagogia, saber, educar é importante, educar-se, e eu falava, gente, mas eu quero entender a mente humana. Hoje eu falo, o que adianta entender a mente humana se eu não compartilhar com o outro, se eu não me educar, que é colocar as minhas coisas no lugar e não ajudar o outro a ser o espelho do outro, mas um espelho cristalino. Porque hoje a gente é um espelho do outro muito difuso, porque a gente traz as nossas coisas confusas. Então, o educar-se, educando, é compartilhar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei, e ter coragem de falar para o outro, olha, acho que você está exagerando, Fernanda. Isso é um processo educativo, pedagógico. Aí a eulosofia desenvolveu todo um método pedagógico, né, da educação, a pedagogia da criança e a pedagogia do jovem e a pedagogia do adulto, que a gente aplica na Fundação Eufratem, de uma forma que nós estamos colhendo muitos bons resultados. Então, essas 3 áreas da ciência, elas trazem a eulosofia na sua plenitude e nos dão essa visão geral, por isso que ela é rica, porque ela integra as 3 áreas. Que é esse, então, que você está trazendo, né? Essas 3 áreas, elas são importantes para que a gente possa ter o conhecimento. Então, a filosofia e a psicologia, elas ajudam a gente a ter esse conhecimento do homem, de nós, para poder viver melhor em comunidade, que eu acho que nós estamos, né? Muitas das dificuldades que temos é esse processo de cada vez mais excluso, né? Cada vez eu fico mais nas telas, na mídia social, cada vez eu quero compartilhar menos. E a eulosofia, ela vem trazer, então, ferramentas e uma proposta de como que a gente pode viver bem com o outro, através de viver bem comigo mesmo, porque o propósito da vida, para algumas pessoas, como você disse, agora já me corrigindo aqui, me peguei no... Mas, de uma maneira geral, o ser humano é esse convívio, né? Essa troca, porque a gente aprende isso, nós somos seres que aprendem em sociedade, então, se a gente entende que o convívio com o outro é importante para o nosso crescimento, aprender a viver bem com o outro, e a eulosofia, ela vem trazendo essas ferramentas, né? Aqui vocês trouxeram, então, essa parte do conhecimento, a gente vai explorar mais sobre isso, mas antes da gente continuar essa conversa, a gente volta nela, eu queria que a Fernanda contasse pra gente, porque esse podcast, ele é fruto de um vídeo que nós colocamos em nosso canal, em que a Fernanda conta um pouco pra gente o que é a eulosofia, e teve visualizações, teve bastante comentário, e a gente, então, entendeu que era interessante a gente explorar um pouco mais. E lá no vídeo, a Fernanda explora um pouquinho a história da galinha, que é uma galinha da família do Paulo Zabel, que é o fundador, que é quem trouxe esse conhecimento. E conta pra gente, então, Fernanda, que história é essa? Que galinha é essa? Natália, essa é uma história curiosa e ela faz a gente aprender que tudo é construído. No meio dela, a gente vai pegando essas informações e que a natureza sempre traz muito aprendizado. É a gente que não tem esse olhar sobre a vida, né? Então, Paulo Zabel tinha 10 anos, era uma criança, e ele chegava da escola e tinha o hábito de sentar numa escadinha e observar essa galinha no quintal da casa dos pais dele, que ela cuidava muito bem da ninhada. Toda vez que ela tinha os pintinhos, ela cuidava muito bem. Certo dia, ele sentou lá observando e viu que estava acontecendo alguma coisa diferente
E logo ele percebeu que tinha um gavião de olho na ninhada da galinha Mariquinha. E ele triplicou sua atenção, porque ele percebeu que estava um movimento diferente. E a galinha Mariquinha já começou a cacarejar e chamar os pintinhos para eles se esconderem debaixo da asa dela, para proteger os pintinhos. E isso aconteceu. E o Paulo Zabel, atento, observando, viu que o gavião pousou num galho de uma árvore, pronto para atacar. E para surpresa do Paulo Zabel, a galinha Mariquinha não se intimidou. Ela abriu as asas, começou a cacarejar muito alto e foi para cima do gavião. Mergulhou num voo rasante e enfrentou o gavião. E o Paulo Zabel ficou. A primeira pergunta que veio: o que fez a galinha Mariquinha fazer isso? Porque o gavião voou, foi embora buscar uma outra oportunidade e não conseguiu. Fernanda, essa história ela é muito legal e eu compartilho aqui. Eu escuto essa história há mais de 20 anos, né? Porque essa história ela é uma história comum aqui. E eu confesso que eu sempre fiquei, gente, como assim uma galinha se defendeu de um gavião e atacou ele? E, coincidentemente, esse mês, faz 15 dias, a gente viu um vídeo no Instagram, um corte, em que uma galinha, ela vai e ataca uma vaca. Confere esse vídeo para vocês entenderem o que uma galinha é capaz. É isso, né? Como a gente viu nesse vídeo, a galinha, ela tem esse movimento, né? Esse instinto, esse lugar de, peraí, aqui no meu terreno, eu cuido eu. Que é esse questionamento que você trouxe, né, Fernanda? Paula Zabel olhou para aquilo e perguntou: o que levou a Mariquinha a agir dessa forma? Porque ela observou o gavião, ela observou a intenção do gavião e ela montou uma estratégia e tirou todo o potencial que ela tinha para proteger a ninhada dela. E ela foi assertiva e teve um resultado. Então, a partir daí, o Paulo Zabel nunca mais tirou os olhos da natureza como uma fonte infinita de aprendizado, dos animais, porque estão o tempo todo convivendo com a natureza, e dos homens. Então, a partir daí, ele ficou um estudioso do comportamento humano. Ele se aplicou e passou a se interessar pelo comportamento humano até os dias de hoje. Conta pra gente, Paula, você que tem um pouco mais dessa história, de como que foi esse processo. Como que foi? Ele começou com 10 anos, nesse retrato aí dessa história, e não parou mais. Como foi essa jornada? Ele aprendeu tudo com a natureza ou ele teve outras fontes de aprendizado? Então, a gente entende que esse momento da galinha Mariquinha foi o momento que ele se incomodou, né? Olha que interessante, né? Tipo, a curiosidade dele despertou lá muito cedo. E aí ele, como a Fernanda disse, continuou pesquisando e observando a natureza, o homem, a vida, o universo. E quando ele era jovem, na juventude dele, né, a partir dos 14 anos, até não muito tempo, porque a vida dele foi bem movimentada, né? Mas até seus 20, 25 anos, ele leu muito, Natália, Fernanda, ele leu muito. E ele foi entender tudo o que tinha de arcabouço no mundo para que ele pudesse encontrar algumas respostas que ele estava buscando. Então ali ele leu, ele foi estudar, né, os povos antigos. Então ele estudou os sumérios, os gregos, os egípcios, os indianos, quer dizer, todos os povos que tinham culturas diferentes, com conhecimentos profundos da vida humana. Ele estudou os mestres da humanidade. Então ele foi estudar a vida, o que eles fizeram, né? Então ele estudou Hermes, ele estudou Imhotep, ele estudou Jesus Cristo, ele estudou Buda, ele estudou Confúcio, entre outros, né? E leu muitos livros também sobre esoterismo. Aí ele foi buscar, então ele leu Leadbeater, ele leu Annie Besant, ele leu Blavatsky, a Helena Petrowna Blavatsky, e ele também foi, né, dar uma olhada em tudo que tinha de clássicos. Então ele leu a Bíblia Sagrada, ele leu o Alcorão, enfim, ele leu vários livros que trouxeram. Ele leu também os Princípios de Maat, lá do Egito, o Livro dos Mortos. Então tudo que tinha ali ele foi pesquisando. E ele, confesso a você que eu sei, ele é um leitor assim, ele tem uma leitura rápida, dinâmica, né, uma capacidade de absorver os conhecimentos muito rápido.
Aí uma hora ele falou para ele mesmo assim, olha, chega, tá bom, é isso que tem? É isso. Agora eu quero descobrir por mim mesmo e fazer as conexões dos conhecimentos que me despertaram, porque a gente entende na filosofia que a gente está sempre despertando o que a gente já tem. Então isso foi um despertar, que nem a galinha mariquinha chamou a atenção dele, esse conhecimento todo também. E ele então falou, agora eu vou começar a entender por mim a vida. E ele não leu mais. Muito interessante. Claro, não é que ele não leu mais, não existe isso. Mas assim, passou... Dos clássicos. Dos clássicos, e assim, ele lia alguma coisa importante, acompanha o mundo, política, o que está acontecendo na vida, no ser humano, nos cosmos, a ciência. Então ele foi acompanhando, mas sempre fazendo aí, então, construindo o seu conhecimento. A partir desse momento, ele é uma pessoa que medita muito, ele é meditativo, então ele foi criando as conexões. E o que eu entendo hoje, assim, que essas conexões é que deram para ele essa capacidade de construir a filosofia. É porque uma das coisas que ele fala, né, que a gente escuta é, não, eu não criei nada, tá tudo aí. Perfeito. Então, isso, então. Explica um pouco, porque tem muita coisa, tem muita coisa. Mas... Então, é assim, o Paulo sempre fala, isso é o entendimento dele da vida. Como que ele entende? Ele entende o seguinte, que já está tudo aí. O conhecimento é único, ninguém cria. Na verdade, ele entende que ninguém cria nada. A gente simplesmente busca, né? Traz os conhecimentos. Então ele fala, não trouxe nada, tá tudo aí. Aí hoje em dia, porque isso a gente começou a empreender há 35 anos atrás. Gente, não tinha internet, não tinha History Channel, não tinha tanta pesquisa, tudo à vontade como tem hoje. Tinha internet, mas não existia Google. Enfim, era outra realidade. E muitas coisas que ele nos contou lá, as coisas agora estão vindo à tona e a gente está descobrindo conhecimentos que vêm corroborar com tudo que ele estava, com tudo que ele entendeu, a compreensão que ele tem da vida. Então, quando ele fala que ele não trouxe nada, eu falo, Paulo, eu não concordo com você, porque você trouxe muito conhecimento e a forma como você trouxe esse conhecimento, a linguagem moderna e as conexões. Aí eu vou dar um exemplo de novo, fazer uma outra analogia aqui para nós, né? A sensação que eu tenho é que o Paulo fez o seguinte, ele pegou uma coxa de retalhos, eu tive uma coxa de retalhos quando era criança, que a minha avó fez. Então, a coxa de retalhos, para mim, ela tem um aspecto muito assim afetivo, né? E a sensação que eu tenho com a filosofia é isso, ele pegou uma coxa de retalhos, vários retalhos que estavam separados, vários conhecimentos que estavam soltos, e ele integrou, ele alinhou, e ele também preencheu lacunas. Vou dar um exemplo, se você me permite, desse espaço de preencher lacunas. Você trouxe, né? Ele estudou os sumérios e ele fala dos Anunnakis. Existe essa aula em que ele explora um pouco mais esses conhecimentos perdidos, né? Perdidos, a história da humanidade, perdido, né? Da história da humanidade. Não está perdido, mas isso é para poucos, né? Um conhecimento que está oculto. A gente pode colocar assim. E eu estava assistindo uma palestra de um outro estudioso falando dos Anunnakis e é nítido que existe ali alguns gaps, porque não se conta tudo, e aquela pessoa que estava falando teve uma certa dificuldade, e o Paulo, porque os Anunnakis, eles para os sumérios, são os pais da humanidade, que foi que povoou. Então, se a gente pegar o filme Prometheus, que mostra, né, a primeira cena do filme, que mostra aquele ser chegando na Terra, ou na Terra, no planeta Terra, né? Parece, ou num planeta. É um planeta. E aí ele coloca o DNA dele na água e aquele DNA se espalha. Nesse vídeo que eu estava assistindo, essa pessoa não conseguia fazer essa conexão, porque nas tabuinhas não fala exatamente como que foi essa colonização para chegar na forma humana e ter os seres humanos. Ele só começa a falar a partir do momento em que os Anunnakis têm relações com as mulheres humanas, e aí tem os gaps do DNA, que aí é onde começa a ter mais crescimento. E o Paulo sempre trouxe pra gente, não, peraí, é o planeta Terra, a população, o povo, ele veio de uma origem, então isso tem uma história, que eu acho que esses gaps que pela lógica e pelo conhecimento que ele tem, ele vai preenchendo na história e permite que a gente possa fazer conclusões lógicas do que de fato aconteceu, que eu acho que é isso que se falta hoje, né? Exatamente isso. Vamos dizer assim, esse foi um bom exemplo, um dos gaps que a gente traz, que é a história da humanidade e a influência que tiveram os seres, né, os Anunnakis, e entre outros, não foram só eles que povoaram, que ajudaram na povoação, na nossa
evolução genética, né? A forma como isso se deu essa evolução genética, a gente hoje vê bebês de proveta, quer dizer, eles dominam a genética, então isso para eles não foi difícil, fizeram vários testes, enfim, e estamos nós aqui. Essa é uma das lacunas, mas tem várias lacunas aí que ele preenche na nossa filosofia, no nosso entendimento, até essa questão muito simples do refletir e do pensar, que é uma questão básica nossa e que a gente não sabe a diferença. Então hoje se fala, a gente tem que ter pensamento crítico, tem que saber analisar. Mas se eu não sei refletir, se eu não sei a diferença... Então, enfim, essa construção do conhecimento é como se ele foi, então, criando essa coxa de retalhos, que ficou uma coxa de retalhos que nos aquece nos dias frios. Porque quando a gente entra nas dúvidas, essas lacunas, elas fazem toda a diferença. Então é aí que a eulosofia entrou com muita força e tem essa consistência lógica, coerente, que exige que a gente saia da caixinha. Realmente a eulosofia, ela é para quem está querendo sair do comum, abrir os paradigmas, quebrar os paradigmas, ampliar a visão de vida, porque ela vai dando referências novas, mas com muita lógica. Por isso que o Paulo fala, eu não trouxe nada de novo. É verdade, mas esse conhecimento já existia já. Essa forma como ele foi criando a coxa é algo que está ajudando e colaborando com a vida de muitas pessoas. É isso mesmo, Paula, porque essa forma de aprender a eulosofia, que ela não é compartimentada, que você está trazendo o exemplo da coxa de retalhos, ela é muito rica. E isso acontece de forma prática, todos nós estamos experienciando, né? Na Fundação Eufratem, no Instituto Oikon, ela acontece isso através do refletindo com os grandes mestres. Com os mestres da humanidade, com os mestres, né? Da humanidade, isso mesmo. Então, ela acontece de forma prática, onde o Paulo Zabel estimula a gente a buscar esse conhecimento na história da humanidade, de outras civilizações. Ele traz todo o conhecimento profundo da eulosofia e nós, com essa busca interna, vamos fazendo essa amarração que você está falando da coxa de retalho, né? E aprendendo muito. Isso aí, então, traz resultado, porque isso a gente começa a experimentar de forma prática, e os resultados, eles são o que você muito bons, porque, vê se eu estou entendendo, a gente é estimulado o tempo todo, da mesma forma que ele fechou os livros e falou assim, agora eu vou ver o que eu tenho, né? O que vai sobrar de tudo isso, e o que eu vou fazer com tudo isso, ele nos estimula o tempo todo a fazer isso. Então, ele estimula a gente a não ficar lendo tudo, não, para a gente refletir, buscar dentro o que nós temos, nos educarmos. Essa é uma das prioridades. E esse estímulo constante nos ambientes que a gente vive da eulosofia é que nos permite, né, Fernanda? Sim. Poder refletir e construir por nós o nosso sentido da vida, os conhecimentos que nos importam e definir o que nós estamos fazendo aqui. O Refletindo com os Mestres da Humanidade, ele começou lá atrás, né? Acho que foi uma dos primeiros movimentos dessa busca de conhecimento. Já faz quantos anos isso? O Refletindo começou há mais de 40 anos, né? O nome era o Evangelho do Paulo Zabel, porque acontecia na casa do Paulo Zabel. E foi lá que ele começou a ver, vamos ver o que eu tenho, né? E começou a trocar com amigos. Acontece que isso teve uma repercussão tão grande, né? A casa dele ficou pequena, ele teve que quebrar uma parede para aumentar a sala, para receber as pessoas. E aí isso nasceu daí, desse trabalho nasceu o Instituto Oikon, nasceu a Fundação Eufratem, onde já tinha essa proposta. O Instituto Oikon era para a gente ter o conhecimento. E a Fundação Eufratem um ambiente para a gente poder praticar, aplicar. Então hoje a Fundação Eufratem ela é especialista na pedagogia, que é uma pedagogia que vale a pena. Aliás, quem não assistiu o podcast, né? Teve um podcast da educação. Falando sobre bullying, muito bom episódio. Vale a pena, né? A gente está dando uma olhada. E o Instituto Oikon, que cuida mais da parte da filosofia e da psicologia. Até hoje, esse trabalho está caminhando junto. As duas ONGs são irmãs. Então começou com o Evangelho, foi para o Refletindo. Nesse trabalho do Refletindo com os mestres, eram estudados 5 livros, né? Confúcio, Lao Tse. Porque a eulosofia, Natália, ela foi nascendo durante esses 35 anos, né? Tipo, eu falo, quando eu encontrei a eulosofia com 20 anos, não é real, porque não tinha eulosofia. Eu conheci o Paulo Zabel, conheci o Instituto Oikon, o Evangelho do Paulo Zabel, onde eu ia lá e bebia as palavras para poder trabalhar. E a gente, então, quando a gente começou a sair, o que acontecia? Nesse evangelho, a gente lia o evangelho de Jesus, né? E fazia as reflexões, mas com uma visão totalmente ampliada.
aí a gente passou para ser refletindo com os grandes mestres da humanidade. Entrou o Evangelho do Buda, o Confúcio, o Lao Tse, o Bhagavad Gita e Jesus, né? O Evangelho de Jesus continuou. E cada dia a gente pegava um livro, era uma vez por semana, abria e fazia uma reflexão em cima dos mestres. Quando nasceu a Eulosofia, que na realidade... Exato. Quer entrar? Então, quando nasceu, vai lá, Natália. Aqui, deste trabalho, que foi essa história que a Paula já trouxe um pouquinho pra gente, desse movimento do Paulo Zabel, ele foi consolidando esse conhecimento. Peraí, agora eu já consigo achar, porque a linha que ele traz do conhecimento é uma linha única, ele traz isso numa linguagem muito mais moderna, lógica, então ele veio traduzindo tudo isso, todo esse conhecimento que ele aprendeu, através de uma maneira específica, que é o método que ele traz, que é a eulosofia. E aí, isso foi em 2012. Em 2012 que foi escrito isso. A primeira edição, aqui essa já é a terceira edição da Cosmovisão, que é esse livro em que ele trata do homem às estrelas, que são os conceitos fundamentais da eulosofia, e aí, olha como muda a linguagem, ele já vem com a proposta de ser a ciência do autoconhecimento e propõe uma revolução do comportamento humano, que é um pouco do que a gente vem trabalhando em cada um dos episódios, e hoje aqui a gente vai explicar um pouco mais. Então, quando ele traz, para quem quer conhecer, esse livro é muito interessante, porque aqui retrata a base de todo esse trabalho lógico com uma linguagem diferenciada. Porque como todo filósofo, é uma das características que ele tem, esse livro é inteiro de conceitos. Então ele vai trazendo aqui, por exemplo, abrir aqui na página, ele fala do medo, emoção e emotivação, dor e sofrimento. Então ele vai trazendo, através de conceitos, o que são os termos. Porque para a gente começar uma discussão, peraí, do que nós estamos falando? A gente está falando de medo? Tá, o que é medo para você? Olha, medo para a eulosofia é isso. Então a gente começa a conversar a partir deste preceito e a gente consegue expandir a nossa visão de cada um dos assuntos, porque a gente alinha e a nossa reflexão começa a ser um pouco mais profunda. E esse livro, ele vai trazendo inúmeros conceitos. Aqui são 158 páginas de conceitos muito interessantes. Fala um pouquinho também desses preceitos que a gente trouxe, dos pilares, que são a filosofia, a psicologia, a pedagogia, mas eu queria trazer aqui uma frase que é como ele abre o livro, e aí eu devolvo para vocês me ajudarem a entender, que ele fala assim, olha, ele abre o livro falando: privilégio não é ter tudo o que queremos ou desejamos, mas o pouco que precisamos e desfrutá-lo intensamente, compartilhando com todos. Então aqui já mostra uma visão de vida, já dentro dessa perspectiva de quem está buscando o autoconhecimento. Esse poderia ser um resumo, então, do que é a eulosofia, essa visão, porque tem muita coisa aqui que é o oposto do que a gente faz hoje, né? Sim, muita. Você quer comentar um pouco, Fernando? Olha, eu posso comentar porque eu estou refletindo aqui, lembrando de um podcast que vocês conversaram e que a Natália trouxe, o imediatismo. E que esse é um inimigo, eu acho, da rota do nosso percurso do autoconhecimento. E um ponto máximo que está aí na cosmovisão e que a ciência também sempre traz em todas as reflexões, que é o tempo. A filosofia traz o tempo como um fator muito importante nesse caminho. Porque nós, como seres únicos, cada um de nós tem um tempo de aprender, de entender, de consolidar, de colocar em prática. E isso vai compondo o nosso, como se chama isso? Da música, o nosso compasso, nosso ritmo. É assim que a gente cria um compasso interno. E aí nós vamos perdendo isso. E a filosofia traz, então nós vamos chegar lá. Por que é um privilégio desfrutar do pouco que temos? Porque a partir do momento que você entende que nós temos um tempo, e que isso faz parte, que a gente vai ter que refazer a rota, começar de novo, a gente vai tomando o ritmo, vai tomando a precisão, vai conseguindo colocar em ação tudo isso que a filosofia traz de ferramenta, e aí a gente entende o que é esse privilégio, que aí não tem muito, não tem pouco, não tem certo nem errado, simplesmente você coloca em prática tudo aquilo que você tem. É uma inversão, né? É exato. Eu acho que isso é uma inversão total do que o mundo está propondo hoje, essa frase. Porque quando a gente pensa no privilégio do pouco que temos,
Para nós, privilégio hoje é considerado ter muito, mas ter para fora, essa inversão. Então, ontem mesmo eu estava, né, o tempo é corrido, o tempo de fora agora. Nós estamos falando desse tempo de fora, vou fazer podcast, tá bom, vamos cuidar, vou fazer minha unha. Chegando lá, num lugar que eu não costumo ir, mas eu fui, porque era domingo, era o que tinha, mas é um bom lugar, tudo sentei para fazer. E tinha uma pessoa falando assim, mas em alto e bom tom, assim, não, porque para mim o dinheiro é tudo, nada contra, porque lembra do sentido da vida? Mas você vê que para ela o sentido da vida está para fora, é o quanto ela tem para fora que está sendo importante para ela, ok, é uma fase. Na eulosofia, só que esse ok é mais ou menos, porque depois ela mesma acabou falando umas coisas sobre ela, tipo assim, mas eu fiz um monte de bobagem e tal, por quê? Porque eu me enganei, me iludi. Achei que tudo isso era importante. Quando a gente olha para dentro, a gente muda, a gente inverte. Então, o pouco que temos é aquele exercício da gente olhar para dentro. E não importa se eu tenho muito ou tenho pouco, mas importa o que fazemos com o que nós temos dentro da gente. Então, é esse tempo que a Fernanda está falando. Eu começo a ver o meu tempo interno. É isso, Fernanda? É isso mesmo. Em vez de ficar no relógio, não, os anos estão passando, não, claro que eu tenho que administrar o externo, não tem como, eu tenho que pagar conta, eu tenho que viver o dia a dia, eu tenho que trabalhar, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da família, quer dizer, a gente faz tudo o que a vida exige, mas sempre privilegiando o pouco que temos, cuidando daquilo que realmente temos. E tudo isso que a gente tem é compartilhando, que ele termina a frase, não é isso? Compartilhando com os outros, que é o que a gente estava falando do ser social que nós somos. Então, quando a gente consegue cuidar do pouco, nós estamos o quê? Diminuindo a nossa carência, diminuindo os nossos desejos, educando os nossos sentidos. Isso é uma inversão. Porque hoje os sentidos estão sendo estimulados a querer o tempo todo, a fazer o tempo todo, a música é alta, tudo é fora de compasso, tudo é fora do ritmo, e eu acho que eu tenho que acompanhar o ritmo de todos. Não, cada um é cada um, qual é o meu ritmo? E isso vai me educando. E a carência, por incrível que pareça, quando eu falo em carência, mas se eu tenho carência, o outro que tem que resolver para mim, está faltando. Só que a carência, ela nada mais é do que a distância do que eu estou de mim mesma. Quanto mais longe eu estou de mim, mais carente eu fico. E depois vai chegar a nossa amiga depressão, que nós vamos conversar com ela hoje. Mas a carência, só eu posso resolver. Porque a carência é aquilo, tudo que eu penso que eu preciso, mas que eu não preciso na verdade. E eu deixo de dar atenção àquilo que é realmente o que eu necessito e preciso. Então, só eu posso suprir as minhas carências, claro que trocando com o outro, sim, porque nós precisamos de afeto, nós precisamos de atenção, mas para isso, quando eu dou, quando eu tenho para dar, eu recebo de volta. Quando eu só quero sugar, nunca é o suficiente. Então, essa inversão é importante. Eu não sei se eu falei muito, mas é que essa frase ela é fundamental para a gente poder começar a entender a proposta filosófica, que sou eu no centro do universo. E não eu correndo atrás das coisas. Posso dar um exemplo aqui? Claro. Falei muito? Não, eu vou dar um exemplo do sol. É muito legal esse exemplo que retrata bem isso. Já pensou o sol? Porque o sol, ele ilumina todos os planetas. Ele aquece todos os planetas, cada um na sua proporção, certo? Mas já pensou se o sol falasse assim, ai, cuidado, tadinho do Saturno, ele está muito frio, deixa eu ir lá iluminar, aquecer Saturno. A bagunça que seria. Então, os planetas giram em torno do sol. Nós, seres humanos, deveríamos ser o sol da nossa vida. E as coisas deveriam girar em torno de nós, e não a gente ficar correndo atrás das coisas, achando que a gente precisa daquilo que não é essencial. Então, nós temos que encontrar esse eixo. E é isso que essa frase está contando para nós. Esse é um privilégio. Encontrar o nosso eixo, administrar a vida da melhor forma que a gente pode, mas mesmo que a gente tiver só um pouquinho, mas não sair do nosso eixo. Isso também já é que a eulosofia ela tem várias quebras, né, de paradigmas do que a gente sim. traz em relação da vida. Essa é uma delas. E uma outra também que eu queria trazer, porque a eulosofia ela se coloca com... Nós trabalhamos a espiritualidade e dizemos que não é religião. Então, eu queria que você explicasse, Paula, Fernanda, o que é essa fala? Por que trabalha-se a espiritualidade e não é uma religião? Sim, quando a gente fala de religião, a gente sempre reflete que tem um intermediário.
E a filosofia, ela não traz intermediários nesse caminho. Então, aí é a primeira diferença entre religião e religiosidade. Porque a religiosidade, ela compõe a espiritualidade, mas cada um buscando o seu caminho, a sua independência, e é uma busca interna. Então, a filosofia não tem dogmas, não tem verdades absolutas, ela tem um conteúdo rico, amplo, baseado em tudo que a gente falou, na história da humanidade e tudo que a natureza traz como uma fonte, a fonte mais preciosa. Então, eu sempre ouvi o Paulo Zabel, nesses 25 anos de contato com a filosofia, falando, e se a gente não tivesse nenhum mestre? E se nós não tivéssemos nenhum livro? Com quem que a gente ia aprender? Essa pergunta, ela mudou o meu olhar sobre a questão da religião e o meu entendimento da diferença entre religião e religiosidade, porque a natureza está aí, como a maior fonte de aprendizado, né? Pegando então esse exemplo que a Paula trouxe do sol, que eu acho que a gente pode fazer, talvez me ajuda a fazer a analogia correta. Então, sim, a filosofia, ela coloca a gente, nós somos o sol, nós somos o centro e temos que dar vida, que é a luz do sol, a todos os planetas que nos rodeiam. Eu entendo então que a religião, ela fala, peraí, existe um sol, então você é um planeta e você precisa de mim para se conectar com esse sol. Poderia ser uma conexão assim, a religião, você está falando? Exato, sim, a religião. A religião, ela traz uma proposta de que a filosofia ou as crenças é um intermediário entre você e o Criador, a gente chama na filosofia inventor da vida ou Deus, não é? Então é bem isso mesmo. Quando nós descobrimos que nós somos o Sol, a gente tem condições de se conectar diretamente com o inventor da vida. Claro que não é direto com o inventor da vida, não tem como, ele está muito, né? Mas quando eu me conecto com a natureza, como a Fernanda falou, quando eu me conecto comigo mesmo, a minha espiritualidade, ela de forma natural, ela vai se expandir, que na realidade nada mais é do que a forma com que eu consigo criar, o que eu consigo produzir, como eu consigo educar a minha mente, ser uma pessoa mais sensata, melhor, trabalhar o discernimento. É aí que nós entendemos a espiritualidade, e não alguma coisa, uma epifania, alguma coisa que eu não toco. Não, a espiritualidade sou eu, é o que eu estou fazendo comigo mesmo, né? Ou não. Então eu não preciso de intermediários. Ótimo. Outro ponto também que a filosofia se coloca é que ela é um estilo de vida pelo autoconhecimento e ela vem com uma linguagem de ciência, a ciência do autoconhecimento. Por que ciência? Vamos lá. Essa é uma pergunta desafiadora. Que todo mundo faz, né? Por que ciência? Aí vamos de novo à nossa visão de vida, para a gente entender a nossa visão de ciência, e tem a ver com espiritualidade, quer dizer, está tudo muito conectado, né? Quando a gente está falando aí da ciência, é porque a ciência hoje, ela criou alguns preceitos que não estão atendendo à necessidade humana. O que eu quero dizer com isso? A ciência se coloca como só é ciência aquilo que eu consigo provar através de experimentos e com dados que eu consigo, concretos. Então, vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma especialização em neurociência pela PUC do Rio Grande do Sul, que foi um curso muito interessante, onde ali a gente começou a gente ver o seguinte: eu entendi melhor o cérebro a partir do momento que a tecnologia me deu instrumentos para que eu possa fazer uma análise, e é muito legal, gente, o que a tecnologia fez hoje. A gente vê, tem uma imagem que chama, quem quiser procura na internet, chama conectoma, e você vê o cérebro funcionando ali, ao vivo. Em cores, em cores, assim, as conexões, como que acontece, e aí a ciência pode avançar muito, a neurociência avançou muito nos últimos anos por causa da tecnologia. Legal. Agora eu vou te contar uma coisa. Há 30 anos atrás, 35, desde que eu conheço o Paulo Zabel, a gente, nas nossas reflexões, a gente sempre falava, né? Ele falava o seguinte, que os neurônios se multiplicavam. E a gente entrava com o que a gente tinha aprendido que não, que o neurônio é a única célula do corpo que não se multiplicava. Morreu, morreu. Ele falava, gente, isso não tem lógica. A ciência ainda vai descobrir
que os neurônios se multiplicam. Então, na ciência holosófica, olha que interessante, pela lógica, pela compreensão da vida, ele conseguiu trazer um dado científico e que hoje sabe-se que os neurônios, eles se multiplicam. Eles criam novas, como é que chama? Novas conexões. Novas conexões. Sim, E novas células. E novas células. E que novas sinapses. Novas sinapses, novo tudo. Por isso que a gente aprende. Aprender significa criar novas conexões. E novas células que nascem. Então, era um conhecimento que agora, ontem, 30 anos atrás, ontem, não se conhecia. Logo, como pode a ciência trazer verdades absolutas só porque ela tem dados que ela concluiu, certo? Pelos 5 sentidos. Então, a eulosofia, pela lógica, não por crenças, não por mitologia, não por contos, mas pela reflexão, ela consegue abranger e abarcar conhecimentos e ir além dos 5 sentidos, que a ciência hoje ela nega. E também não consegue explicar tudo, né? Não. Tem um canal que eu sigo, que eu assisto bastante, que chama Ciência Todo Dia, que é um menino, ele é um físico, e ele fala sobre curiosidades e tudo, e eu estava assistindo um vídeo aí que ele fala, existe uma coisa no universo que é o número 3, que os cientistas sabem, que existe uma repetitividade no número 3 que eles não conseguem explicar e não conseguem entender. E isso vai, no vídeo que ele coloca ali, ele fala das partículas subatômicas, como que são as conexões dos quarks. Aí ele entra toda a explicação assim, bem profunda e mostra que os átomos são organizados em 3 famílias e tudo mais. Então existe um monte de conhecimento que a ciência não sabe explicar, mas também não aceita uma visão nova, né? Eles acabam fechando e isso se perde muito, né? Claro, porque isso traz aí sim, traz esses conflitos humanos, porque a ciência, ela nega tudo que é metafísico, tudo que é da sensitividade que o ser humano tem, ela nega. Não é que ela deixa em aberto, ela exclui. E agora ela quer negar o inventor da vida, ela quer negar que existe um criador por trás de tudo. E ela, por quê? Porque isso não dá para explicar cientificamente. Então, peraí, mas a lógica exige, quando a gente vê a beleza da natureza, a beleza do universo, a forma como tudo funciona, que hoje a ciência está descobrindo que o universo, a matéria do universo é uma coisa só, que tudo é uno. Tem que ter uma inteligência por trás de tudo isso. A lógica nos diz isso, e isso para nós é ciência. Então, na realidade, a ciência do comportamento humano, a eulosofia quanto visão, é porque pela lógica ela consegue chegar, pelo empírico, pela observação empírica da vida, do comportamento, da natureza, da própria ciência, porque ela usa da ciência para entender também, né? Ela consegue ampliar, e então nós entendemos muito mais. Quando a gente vê hoje um programa muito assistido, Eram Deus os Astronautas. Quer dizer, como é que nós vamos negar a existência de seres extraterrestres? De seres fora do nosso planeta? Então, e evidências, quantas evidências? E mesmo com evidências, a ciência nega. Arqueologia, quantas evidências? E mesmo com evidências, a ciência nega. Então, nós não estamos de acordo com esse movimento. E tem 2 pontos que a eulosofia traz como prática e como ferramenta, que é o yoga e a meditação, né? Que hoje a ciência explica. 30 anos atrás, não. Mas muita coisa. Via. Hoje a meditação ela é indicada como uma melhoria de saúde, de resultados para a memória, para o coração. E são 2 pontos que quem fazia autoconhecimento há um tempo atrás, praticava, mas não tinha prova, não tinha comprovação. Olha como já mudou, né? São esses espaços que a Natália trouxe que vão sendo preenchidos. Que às vezes a resposta ela não existe hoje, mas ela vai aparecer. E isso da mesma forma que então a ciência ela nega a existência da mente. A neurociência fala que não existe mente. O cérebro ele é a razão de tudo. Isso não tem lógica. Então, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente trabalha o fator meditativo, claro que no cérebro tem os efeitos, mas os efeitos começam na nossa mente. É a mente que nós vamos trabalhar. Então, a eulosofia trabalha com a mente de forma científica, porque lúcida, refletida, com lógica. E é aí que a gente se coloca, então, a ciência, mas não essa ciência que exclui, a ciência que amplia a nossa visão de vida com lógica. Acho que está claro. E aí eu abro para o pessoal de casa. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui embaixo, escrevam nos comentários, que a gente acompanha todos eles e eles são base para que a gente traga novos vídeos, novos conteúdos. Inclusive,
Não dá para a gente explorar aqui as 6 perguntas, porque elas são muito profundas. Eu vou repetir. De onde viemos? Onde estamos? O que somos? Como estamos? Para que estamos aqui e para onde vamos? Se vocês têm interesse em explorar, fazer um podcast exclusivo para uma dessas perguntas, escrevam aqui embaixo também, que a gente vai entregando esses conteúdos, que nosso intuito é atender e responder e mostrar, se dar espaço e vazão para a Iolosofia, que são todos esses 35 anos de Paula, pelo menos, que veio acompanhando e estudando a Iolosofia, mas se o Dr. Paulo, né, se o Paulo Sabel começou aos 10 anos a fazer essas reflexões, já são aí mais de 60 anos. Sim. Buscando e olhando para a vida e trazendo uma visão diferente. Então, a gente tem muito o que trazer e compartilhar com vocês, e o nosso intuito aqui é justamente esse. Então, escrevam aqui embaixo e a gente vai produzindo esses conteúdos para vocês. Mas eu vou perguntar para vocês duas que estão aqui. Vamos abrir primeiro para a Fernanda. Qual dessas perguntas que você acha que é o norte? Se a gente, né, quando a gente faz sempre esse comparativo com uma viagem de navio, né, que a gente precisa de uma bússola para nos guiar. Sim. Qual delas para você foi mais fundamental para entender e te ajudar a buscar esse sentido da vida? Natália e Paula, eu refleti muito sobre isso, venho refletindo, mas para mim a pergunta que é um farol na minha vida é: para onde vamos? E eu vou explicar um pouco por quê. Porque do que adianta a gente ter uma embarcação se a gente não tem um destino? Se eu não tenho um comandante que vai me levar para esse destino? E aí a gente está refletindo aqui o tempo todo sobre o que é olhar para dentro, entender o que a gente carrega e o que nós vamos fazer com isso. Para onde a gente vai levar todos esses dados que a gente tem dentro da gente. Então essa pergunta para mim é o farol. Porque eu, impreterivelmente, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que cuidar da minha embarcação e vou ter que traçar um destino. Então, por que eu não começo agora? Né? Então, essa é uma pergunta para mim que sempre ficou essa luzinha piscando, e ela é muito importante para mim. Então, tem num dos livros do Paulo Sabel, que é Emoções, Como Conviver com Elas, ele traz uma frase, uma reflexão. E ela me ajudou muito a escolher essa pergunta como farol na minha vida. E eu gostaria de ler para vocês. Que ele diz assim: a vida é um jogo de conexões permanentes. Tudo na vida está conectado, mas não determinado. Em qualquer direção que você for, em qualquer movimento seu, sempre haverá necessariamente um resultado. Cabe a nós definirmos quais ações e o resultado que queremos para construir nosso futuro e o nosso destino. Reflita sobre isso. Uma boa reflexão. E você, Paula Andréia? Então, para mim, a pergunta que me é uma âncora, acho que esse é o ponto, é o como estou. Essa é a pergunta que me direciona nessa vida. Né? Então, eu trabalho o tempo todo o como estou, procurando dar o máximo que eu posso, com o meu mínimo, ou com o que eu tenho, para fazer o melhor que eu posso naquele momento. Então, esse é meu norte. Eu percebo que o tempo todo, nas minhas meditações, no trabalho, na ação, no conhecimento, eu estou buscando sempre o mirar-se, quer dizer, como eu estou. Para eu que eu possa, acho que eu entendo que se eu fizer o melhor hoje, trocar o melhor com todos hoje, a gente vai ter um bom resultado. Então, tem uma frase, pegando aí, né, que é, parafraseando a Fernanda agora, que me veio, que é aquela frase assim, ó, que é uma frase grega, que diz assim: o importante não é nascer bem, mas morrer bem. E essa frase ecoa tanto em mim que então eu estou trabalhando o tempo todo o aqui e o agora para que eu possa morrer melhor do que eu nasci. E isso me traz uma autorrealização. E Natália, completando, na minha escolha sobre essa pergunta, né? Conforme a gente vai caminhando, Paula, a gente vai vendo que essas perguntas elas vão sendo respondidas. Porque a gente vai experienciando, a gente vai aprendendo, a gente erra, começa de novo, e aí fala: olha, eu não estava focada naquela pergunta, mas no meu caminho eu encontrei uma resposta. Porque elas estão todas conectadas. Então, cada movimento que a gente faz de avançar, né, baseado nessas perguntas que a Iolosofia propõe, a gente vai encontrando as respostas, às vezes de forma inesperada. É um trabalho fantástico.
Muito bom. Bom, acho que muito rico nossa reflexão aqui. A gente não conseguiu, né, falar tudo, porque não tem como. É muito conhecimento que nós temos. E a sua pergunta? A minha pergunta? Natália, bonita, tô E aqui a sua esperando. pergunta? E a sua? Bom, a minha pergunta é: para que estamos aqui? Eu, assim como a Paula trouxe, né, que com 18 anos ela tinha muitos conflitos que não encontrava todas as respostas. Para mim, a vida nunca fez muito sentido, né? As faltas de conexões, esse mundo que a gente vê, a maneira que as relações existem. Então, para mim, era uma coisa muito... Peraí, eu não me encaixo nisso tudo, isso aqui não faz sentido nenhum. E para quê, né? Que a gente morre, nasce, porque a reencarnação é uma coisa que para mim sempre fez sentido, mas e daí, né? O que a gente vai fazer com tudo isso? Então, quando a Eulosofia veio com essa visão muito mais ampla do que eu tinha, as minhas bases, vindo de uma família bem religiosa, com bases tanto católica quanto espírita, que me deu um lugar para eu partir, mas não me preenchia. Então, quando eu vi essa visão da Eulosofia sobre esse propósito da vida, para mim, falar tipo, agora eu posso começar a trabalhar e agora eu consigo lidar melhor com esse contexto que a gente vive, porque é um pouco insano, né, gente? Está muito insano. Sim. Então, para conseguir lidar com tudo isso, poxa, eu imagino que deve ter muita gente aí que esteja com esse mesmo conflito que eu estive em um determinado momento, e aí esse olhar ajuda a entender um pouco dos nossos movimentos. É interessante, rapidinho, que eu sei que já deu, mas é interessante para a gente observar, ó, cada uma tem a sua pergunta, porque cada um somos um. E não existe mais importante, melhor, pior, existe o que somos. Eu acho que esse é um grande... para a gente refletir. Obrigada, Paula Andréia. Obrigada, Fernanda. Obrigada a vocês que estiveram com a gente aqui ao longo desse episódio. Mostro de novo aqui o livro Cosmovisão. Quem tiver interesse, quem quiser saber mais, quem quiser pesquisar, é só acessar o nosso site eulosofia.com. Nele também vocês encontram o livro que a Fernanda trouxe, Emoções, e vocês conseguem ter acesso. Vocês também vão entender nesse portal do autoconhecimento, que é a Eulosofia, um pouco desse trabalho, como a Paula trouxe, que é esse conjunto entre o conhecimento e a prática. Então tem o Instituto Oikon, que é quem traz todo esse conhecimento, quem está aqui por trás da produção desses podcasts, desses livros, dos cursos, temos cursos online também, mas temos a Fundação Eufratem, que é onde a gente pratica todo esse processo, toda essa descoberta, é onde a gente coloca literalmente a mão na massa, tem um projeto que os voluntários constroem ambientes, tudo isso para que a gente vá entrando em contato com o nosso universo interno e a gente possa morrer melhor do que nascemos. Isso mesmo. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada, Natália. Obrigada, Paula. Fernanda. Foi muito bom estar com você. Eu que agradeço.